Olá, alunos do CEJA Dona Clara Mantelli, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alan Regis e venho aqui neste vídeo abordar para vocês a literatura fantástica. Bem, então vamos abordar o que é literatura fantástica. Vem comigo. Literatura fantástica, ela praticamente traz para suas narrativas ou para suas obras em si, porque também podemos ver o fantástico no audiovisual, como cinema, podemos ver nas artes visuais, nas artes em geral, quando aborda ali junto com o verbal, que são as escritas, se ligando para dar uma ênfase no que é o fantástico. Os elementos presentes nesse grande gênero é que vai indicar se é fantástico ou não. Por exemplo, se você tem no caso, exemplificando características presentes como a fantasmagoria, o pesadelo, situações insólitas que estão presentes na narrativa, como um objeto inanimado que está tendo comportamento humano, está falando, ou então alguém que se metamorfoseia num monstro, vira um lobisomem, alguém com uma varinha de condão e, no caso, ou alguém que toma características de um monstro e foge ao real, aquilo que a gente acredita que é real, a gente pode estar adentrando, então, na literatura fantástica. São objetos, são elementos presentes na narrativa que vão indicar se essa narrativa é fantástica ou não. E dentro da literatura fantástica você pode encontrar os seus gêneros ou subgêneros que se ligam porque trazem elementos semelhantes que dialogam dentro desse grande universo aí literário que se chama literatura fantástica. Por exemplo, você tem a fantasia, que quase sempre remete a épocas medievais, quando se fala de bruxas, mágicos com varas de condom, e você tem, por exemplo, seres alados num cenário todo montado em que você vê duendes, fadas. Então é um gênero fantasioso que se trabalha. A gente tem tido muitas referências na modernidade sobre esse tipo de gênero, né? Fantasia que entra no fantástico. Você terá também a ficção científica, que quase sempre se trabalha com situações levando-se em conta a pauta científica, como as possibilidades daquilo existir dentro da racionalidade, né? Por exemplo, se a gente cita dentro da narrativa o fato de alienígenas estarem invadindo a Terra, a gente tem um exemplo aí, por exemplo, de literatura fantástica científica. Por quê? Você pode, algo que tem a gente poderia dizer que tem certa relevância. É algo que, por exemplo, poderia vir a acontecer de alienígenas, já que a gente não tem como comprovar se alienígenas existem ou não, mas também a gente não tem como dizer, por exemplo, que isso não poderia vir a acontecer. Então a gente encontra muito esse tipo de característica, no caso, na literatura fantástica, que é a científica também. Temos também o caso do horror e do terror. Aí você tem uma diferença entre os dois. Por exemplo, o terror quase sempre se baseia nas partes científicas e tirando um pouco o sobrenatural, que quase não existe. Já o horror vai trabalhar um pouco a ideia do sobrenatural, o lance, por exemplo, de alguém voltar do pós-morte e vir assombrar alguém. Então a gente tem um pouquinho da diferença entre o horror e o terror, né? Então vamos para o próximo tema. Falando um pouco sobre características, obras e autores da literatura dita fantástica, podemos citar o seguinte no campo da ficção científica, em que a gente trata de forma especulativa os fatos ocorridos nas narrativas. Por exemplo, quando a gente trabalha o sentido de um carro voador
que tem superpoderes ali dentro de uma tecnologia que é utilizável. Você pegar, por exemplo, um filme de ficção como De Volta para o Futuro, em que ele abastece, o combustível que abastece o DeLorean ali é lixo, né? Ele pega ali do próprio lixo ali e consegue voar com aquele automóvel. Então, assim, a gente não pode tirar, por exemplo, a possibilidade disso um dia ocorrer, porque a gente está no campo científico. Então, a ficção científica, dentro da literatura fantástica, vai trabalhar esse horizonte, né? Das especulações, do que possivelmente poderá ser, porque se trabalha o lance do futuro, né? de algo que a ciência poderá dar conta. E quantas coisas a gente viu, pessoal, dentro do cinema, por exemplo, dando o exemplo do cinema, que se tratava lá, por exemplo, você pega o desenho A Família Jetsons, né? Quanta coisa lá que se falava, mostrava-se no cinema, o lance no caso que a gente vê hoje utilizando-se no celular, que é você poder conversar com alguém à distância, via vídeo. A gente via isso muito lá atrás nos desenhos animados e no cinema, e a gente tinha falar, pô, será que isso um dia vai acontecer? E a ficção científica mostrava para nós essa possibilidade, para nós aquilo era fantástico, né? Então ela trabalha muito nesse campo da especulação. A gente, por exemplo, o lance do teletransporte, né? Ou então da máquina do tempo. Então essas são coisas que a gente não consegue provar, por exemplo, a gente não consegue negar que um dia, por exemplo, a ciência em seu alto grau de evolução possa, a gente não pode desconsiderar essas hipóteses que ela um dia venha a tornar real aquilo que para nós hoje será que um dia isso vai ser real? A gente fica sempre se perguntando ao ver esse tipo de tecnologia, né? Então é muito comum a gente ver nos escritos. Lá atrás, por exemplo, a Mary Shelley, que é uma autora, lançou um livro chamado Frankenstein, né, uma obra clássica, em que o personagem, no caso principal, um cientista, pegando partes de corpos de cadáveres, ele tenta, ele faz um humano, né, ali ele vai pegando e vai formando aquele ser que é abastecido, ou seja, ele consegue ganhar vida através da eletricidade. Então a eletricidade se torna um elemento importante ali, como tecnologia que possa dar vida àquele suposto monstro que ele está criando ali, no caso, aquele ser. Então a gente tem exemplos da literatura fantástica dentro do campo da ficção científica. Falando um pouco também do terror e horror, né? A gente tem o exemplo, por exemplo, de Edgar Allan Poe, né? É um grande autor aí no caso, principalmente nos contos de horror, terror, né? Contos de terror, de mistério e de morte. Ele vai tratar exatamente este campo, quando ele traz esses contos, ele vai trabalhar a realidade em que vivemos, colocando elementos sobrenaturais, os nossos maiores medos. Por exemplo, os pesadelos que a gente tem, ele vai procurar tratar dele dentro da narrativa, né? Então ele traz situações em que o ser humano se encontra em estado de terror, de um medo muito elevado. Então ele acaba trazendo para a sua narrativa. Esses elementos, por exemplo, um pesadelo que alguém possa ter tido de ser emparedado, por exemplo, ou então alguém que voltou dos mortos para assombrar os vivos que estão por aqui. Ou, por exemplo, o caso da fantasmagoria, quando você vai numa mansão e ela está mal assombrada. Então você tem elementos ali que entram nessa narrativa do terror e do horror, né? E temos o existencialismo também dentro do fantástico. Esses mestres, por exemplo, como Júlio Cortázar, né, o Bestiário, em que os elementos se tornam os objetos inanimados ali, que tomam um certo caráter ali de fantasmagórico, que vem assustar e causa naquele sujeito uma loucura imprevisível, no momento em que todos achavam que ele era um sujeito normal. Pegamos, por exemplo, a Metamorfose de Kafka, por exemplo, em que o Gregor Samsa acorda, ele começa a narrativa assim: Gregor Samsa acorda de sonhos intranquilos
metamorfoseado num inseto. Então, olha que interessante, esse personagem, ele é metamorfoseado, ele se transforma num inseto, ele já não cumpre mais as suas tarefas humanas, ele começa a virar um inseto dentro dessa narrativa. Como no caso de alguns outros contos que a gente pega, por exemplo, do Cortázar mesmo, que o sujeito começa a vomitar coelhos, por exemplo, né, pôr para fora coelhos. Isso para nós é tremenda loucura, né? A gente, dentro do que a gente entende por real, por vida real, essas coisas não chocam com a ideia que a gente tem de realismo, né? Então ele vai brincar exatamente com isso, com o insólito dentro dessas realidades. E temos aqui, ó, por exemplo, uma obra clássica, por exemplo, de Daniel Defoe, que é Os Contos de Fantasmas, né? A fantasmagoria, aquele lance de que almas peregrinam, né? A gente vê elementos, por exemplo, nessas narrativas como candelabros, cemitérios, caixões, todas essas coisas que parece que dão medo no ser humano, né? Realmente dão medo, aqueles que a gente sente receoso, cruzes, são elementos chaves que você vai perceber nas literaturas fantásticas, né? Muito comum mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima aula